só vou. Ô, professor, Pode falar. os meninos perguntou aqui se vai ter alguma matéria presencial da unidade É, ali. não sei se é porque está numa nova modalidade, não sei se vai ter algumas aulas práticas, não sei se dessas do modo específico vai ter. Eu preciso te informar com o pessoal da escola para ver se vai ter. Qualquer coisa eu já respondo, eu respondo pelo grupo. Eu preciso ver se tem ou não. Como mudou, né? Hoje é quase que tudo sem. Aqui a gente chama de, vamos dizer assim, aquele semipresencial, né? Como se eu estivesse ministrando aula para vocês, né? Aí não sei como está a questão da aula presencial. Tinha o modo antigo da aprendizagem que tinha pelo menos uma parte das aulas que era presencial. Ou o professor da unidade ia presencialmente ou na empresa, ou vocês deslocam até a escola, né? Aí era fazia dessa forma. Agora o de vocês, não sei se está. Acho que até então vocês não tiveram nenhuma aula aí, né? Não, presencial ainda não. Não, né? De qualquer forma, eu vou me inteirar aí, eu respondo vocês aí prontamente. Vou Não, tá ver com o bom então. pessoal da escola para eles darem uma melhor informação aí. O importante aqui, por exemplo, dessa parte da distância, dando ao menos o conteúdo para vocês aí e a ideia principal de cada uma das unidades curriculares aí. Tá bom então. Certinho, pessoal? Bom, então, como eu falei, né, pessoal, entrei de férias nas 2 últimas semanas e nesse período a gente passou então de uma unidade curricular de tecnologia mecânica para fundamento de eletricidade. É uma unidade curricular, pessoal, bem rápida, ela é bem curtinha, ela começou então no dia 3 aí, né, na segunda e vai até o dia 13, né, ela é bem rápida mesmo. A gente vai ver aqui só realmente o básico da eletricidade, né? Como aqui é mais focado na mecânica, né? Não, a parte da elétrica que a gente não vai ver lá aprofundada, apenas uma noção mesmo, né? Que a gente sabe que todos os acionamentos são, vamos dizer assim, eletromecânicos, né? A gente precisa de uma fonte de eletricidade, né? Para funcionar, por exemplo, um motor elétrico ou qualquer um outro processo aí, né? Pneumático, um torno, né? Então, qualquer máquina mecânica precisa de um acionamento elétrico, né? Então, a gente tem que ter uma noção aí dos componentes, por exemplo, de um sistema de partida, de um sistema de comando, né? Com uma lógica de comando, só para a gente ter uma noção realmente da parte elétrica. Bom, essa unidade não curricular, pessoal, a gente vai ter essa e mais 3 aulas, né? Então, hoje e amanhã e mais 2 semana que vem. Bom, é bem rápido, é bem os conceitos mesmo da parte elétrica. Ela tem uma superação, e essa aqui, pessoal, essa no articular, em tese, ela não tem também nenhuma aula presencial, ela é 100% também à distância. Então, a superação ela aqui, de qualquer forma, ela vale 100 pontos. Bom, então, antes de iniciar aí, pessoal, que eu passar aí um vídeo da indústria, para compartilhar aqui com o som, e a gente iniciar logo em seguida.
That's the end of today's feature on the frame. Subscribe to the channel to catch us on the next video. Pessoal, vamos lá, né? Bom, aí alguns produtos importados aí, né? A gente incentiva a indústria, mas aí a gente vê a origem de certos produtos aí, né? Ó, não estou sendo contra a indústria, até porque a indústria me paga aqui, senão. Bom, pessoal, então deixa eu. Então, pessoal, vamos lá, né? Sobre os fundamentos da eletricidade, né? Como eu falei aí, né? A gente vai ver o básico aí é, dos acionamentos elétricos, né? Bom, então, todas as instalações industriais, né, pessoal? Isso aí vale, a gente fala industrial, pessoal, mas vale para o grande comércio, as grandes edificações, né? Até a nossa residência aí mais simples tem esses componentes. Então, é a fonte de tensão, né? Então, para todo aparelho funcionar, eu preciso de uma fonte de tensão, e isso é gerado na geração de energia, né? Na hidrelétrica. Então, lá tem uma grande fonte de tensão, uma alta tensão, que vai se transformando até chegar nessa fonte de tensão que a gente tem aqui, vamos dizer assim, na ponta final. Geralmente aqui para a gente é a baixa tensão, né? Que é 220, 380, 440. As altas tensões, pessoal, são para as outras aplicações, né? Então a gente não usa tanto elas aí, né? Bom, além da tensão, a gente precisa do condutor, né? Então, para essa tensão atingir a nossa, por exemplo, um determinado aparelho, não tem como, por exemplo, sem fio, precisa de um condutor, precisa de um meio físico, né? Que ele vai conduzir corrente, porque esse consumidor, ele precisa de consumir corrente. Então, para ter corrente, preciso ter tensão. Dependendo do meu aparelho ali, da minha máquina, eu preciso controlar algumas medições, como, por exemplo, tensão, corrente, né? Então, principalmente esses dois aí, ainda mais se for um equipamento que não pode ter muita oscilação tanto de um quanto de outro, né? Tanto de corrente quanto de tensão, eu preciso desses instrumentos para medir e controlar, né? E além disso, os dispositivos para controlar, né? Para fazer manobras de ligar, desligar ou fazer alguma lógica, e também para proteção, né? Para proteção tanto para subcorrente, né? Tanto para baixa corrente, tanto para alta corrente, assim como para tensão, para as baixíssimas tensões e para tensões exageradas, né? Bom, então o conhecimento desses dispositivos, né, pessoal, melhora então a nossa utilização dessas máquinas. A gente entende melhor ali o processo, né, o funcionamento, né, a gente tem uma noção, eu falei, a gente não vai sair um expert, um eletrotécnico, né, mas a gente vai ter uma boa noção aí desses componentes elétricos e eletromecânicos, né. E a gente consegue também, né, diminuir os custos de manutenção, ou seja, a gente consegue fazer pequenas intervenções, tendo o conhecimento necessário, e então evitar até algumas paradas, aquelas paradas que são mais desnecessárias dentro da fábrica, né. Então, o primeiro componente que a gente vai
Opa, pessoal, estão me ouvindo aí? Voltou, professor. Tinha dado uma É, travadinha aí. não, é a minha internet aqui, pessoal. Essa semana nossa internet aqui está passando por um momento de instabilidade aí. Pode ser que ainda venha até algumas falhas aí. Se for, é do meu lado aqui, não é de vocês aí não, certo? Pode Tá ficar bom, então. tranquilo aí, que retoma rápido, mas é porque tá com instabilidade. Então estamos pelejando aqui para estabilizar aqui. Qualquer coisa pode esperar aí que retoma rápido aqui, tá certo? Até com uma certa rapidez. Bom, então eu vou Certinho. continuar aí, pessoal. Tava falando então dos fusíveis, né? Ele é ligado no circuito, né, de forma em série, né, para ele evitar então, né, para proteger o meu circuito e os componentes contra sobrecorrente, né, que é uma corrente acima do normal e uma corrente de curto-circuito. Bom, pode até gerar um pouco de confusão, mas curto-circuito e sobrecorrente não é a mesma coisa? Bom, um curto-circuito, pessoal, não deixa de ser uma sobrecorrente. Só que a sobrecorrente é aquele que é tantos por cento a mais da corrente nominal para aquilo que o condutor é projetado, e a corrente de curto-circuito é uma corrente extremamente alta, é um pico de corrente extremamente alto, mas só que num período de tempo muito curto. Por isso chama de curto-circuito, né? Então, uma corrente extremamente alta por um período pequeno. A sobrecorrente, ela pode operar em um período indefinido. Ela pode, né, operar ali de forma indefinida, caso tenha algum problema, desequilíbrio de carga, ou algum problema ali e está sobrecarregando o sistema e gera essa sobrecorrente. Então, essa é uma diferença sutil entre sobrecorrente e corrente de curto-circuito. O fusível, pessoal, ele é composto de uma liga metálica, né, e um invólucro, né, um invólucro protetor. Esse invólucro é justamente, né, para proteger, né, para não deixar essa corrente maior, vamos dizer, fugir, né, ter uma fuga dessa corrente para qualquer lugar que seja, né, seja para um outro condutor, seja para uma carcaça de um equipamento, né, seja um arco elétrico que se forma, né, atingindo um operador, por exemplo. Então, como acontece fisicamente essa proteção? Então, a minha corrente, ela vai aumentar ali. Ao aumentar, a gente sabe que quando a corrente ela aumenta de forma definida ali, já por si só, ela já gera calor, né? O atrito ali da carga elétrica gera calor. Esse calor é o efeito Joule, então ela vai aquecer a lâmina metálica que está ali dentro do meu fusível. Então ela vai atingir o ponto de fusão, né? Que essa lâmina metálica vai ter um ponto de fusão menor do que, por exemplo, os condutores. Geralmente ali o cobre, né? Então o ponto de fusão do cobre é muito grande, muito alto. Então coloca ali um metal com ponto de fusão menor, porque aí ao aquecer além do necessário, ele rompe. Rompeu, vai interromper o circuito. Então, vamos dizer ali, ele, vamos dizer, como se fosse uma chave, e abre. Então não tem como a corrente percorrer ali e faz com isso então a proteção. Então os fusíveis, pessoal, dessa forma eles não são reaproveitáveis, ou seja, rompeu essa lâmina metálica, então você vai ter que fazer uma troca por um outro. Mas o custo deles são relativamente baixos, então você consegue repor de forma satisfatória sem um prejuízo financeiro, assim, né? Bom, e os principais fusíveis, pessoal, a gente tem uns dos tipos aí. A gente tem um chamado diametral, que tem um chamado efeito retardado, né, que é utilizado em motores, que chama de efeito retardado. Ele só vai começar a agir depois de um tempo. Porque, por exemplo, se eu utilizar um outro tipo, por exemplo, esse de ação rápida em um motor, o que acontece? Assim que dá uma sobrecorrente, ele já age e interrompe a corrente. E o motor ele precisa de uma corrente maior, principalmente durante a sua partida. Então, quando você vai partir o motor, o que vai acontecer? Ele vai ter um pico de corrente. Por mais que seja uma partida que usa uma suavização dela, para diminuir a sua partida de corrente, ainda vai ser uma corrente alta. Então, dependendo, esse surto ali de corrente vai agir ali em cima do fusível e o fusível vai interromper. Então, o meu motor nunca vai funcionar de uma forma adequada. Então, para esse tipo ali, no caso do motor, eu utilizo esse fusível, que eu chamo de efeito retardado, que ele demora a agir. Só depois de um tempo, aí sim, ele vai ver que está uma corrente rea- realmente alta ali, muito, muito além daquilo que é para o motor funcionar, e ele atua. Já o de ação rápida, né, pessoal?
é aquele mais sensível, né? Então, ele é principalmente utilizado nesses circuitos que têm resistência e também para os circuitos eletrônicos, né? Os circuitos eletrônicos utilizam principalmente tensão e corrente contínua, eles são extremamente sensíveis com grandes oscilações, né? Então, eu preciso de um fusível chamado de ação rápida, que é desse tipo aqui. Esse aqui também a gente utiliza muito em automóvel. Também é de ação rápida, né? Que dentro do automóvel ali, né? O circuito é 12 volts. Também são circuitos sensíveis e é de origem eletrônica. Então, para não ter nenhum efeito maior ali, de consequência maior, utiliza-se fusíveis chamados de ação rápida também nos automóveis. Bom, pessoal, outro componente que a gente tem aí é a chamada chave seccionadora. Então, eles vão ser, esse já é um chamado dispositivo de manobra, né? É manobra justamente para poder fazer energizar, né? Você vai energizar ali ou desenergizar, né? Vai interromper ali a alimentação do circuito, né? Então, a função dele é justamente manobrar ou com carga ou sem carga, ou seja, pode ser que tenha carga passando aqui, aí tem formas de se acionar corretamente, né? Porque no momento que ele tem carga ali, mesmo você desacionando, ele vai gerar uma espécie de arco. Então tem que ter a proteção, por exemplo, de roupa correta, o movimento tem que fazer o movimento correto para que esse arco não venha para o operador, né? Não venha contra o operador e cause um acidente. Então tem que fazer todo um processo aí quando é com carga. E sem carga é quando ele já é interrompido antes. De certa forma, eu consigo mexer ali sem ter um perigo da carga, então gerar um arco elétrico. Também é ligado em série no circuito, né? E quando há uma necessidade de interrupção, né? Então, quando eu preciso fazer intervenções, né? Ou uma manutenção, ou quando eu preciso fazer uma manobra de emergência, essa chave, então, ela é acionada. Bom, um outro equipamento que a gente tem, pessoal, é o contator, né? O contator, ele é um equipamento de eletromecânico, né? Ou seja, ele tem uma parte elétrica que, por sua vez, move uma parte mecânica, que é para o contato mecânico, físico, né? De ligar e desligar ali um sistema. Do ponto de vista construtivo, pessoal, o computador ele vai ter um chamado núcleo móvel e um chamado núcleo fixo, né? No núcleo fixo, eu vou ter uma bobina. Essa bobina, então, ela é energizada, ou seja, eu alimento ela com uma tensão, né? Eu vou gerar, então, ali um campo eletromagnético, por sua vez, vou gerar uma corrente que gera um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético, ele vai gerar um núcleo móvel, né? Então, tem ali o núcleo fixo, né, e atrai o núcleo móvel. Então, ele vai fazer uma atração que vai fazer um movimento, que vai inverter a função. Então, geralmente, esses contatores vai ter contatos que inicialmente estão abertos, que chama de normalmente aberto, ou que inicialmente estão fechados, que é o normalmente fechado. Então, quando tem essa atração do núcleo móvel pelo fixo, vai fazer com que haja a mudança desse estado. Então, aquilo que vai estar aberto inicialmente fecha e aquilo que está fechado abre, né? Então, vai ser mudança nos estados dos contatores, ok? Bom, então as partes do contator, pessoal, elas podem ser representadas, isso no desenho, no esquema elétrico, ele é representado por símbolos e letras, certo? Então o contator, ele tem essa numeração, um número, uma letra com um número, certo? E o contato, né, os contatores principais ou de potência, ele é por numeração, né? E os de comando é uma letra com um número, certo? Bom, e tem também, pessoal, um padrão. Então, por exemplo, quando tem aqui, ó, 13 ou 14, ou 33, ou 33 ou 44, quando os últimos dias terminam com 3 e 4, quer dizer que são contatos normalmente abertos. E se termina com o último dígito 1 ou 2, ou seja, 11, 12, 31, 32, 21, 22, indica então que são contatos normalmente fechados, né? Então, quando vocês virem essa numeração, entenda que inicialmente, se for com final 3 e 4, é contato normalmente aberto, se for 1 e 2, contato normalmente fechado. Isso tem dentro lá no contator, tem essa numeração lá.
Quando é assim, é de comando. Quando é um número só, quer dizer que é um de potência, ou seja, eu estou fazendo isso aqui para acionar. Chama o contato de potência, ou de força, né? E esse aqui é o de comando. E aqui são os a diferente simbologia para um contato normalmente aberto e aqui para normalmente fechado. Que foi como eu falei, né? Os contatos principais, ou chamado de potência, vai ter essa numeração aqui, né? 1, 3 e 5 para a entrada e 2, 4, 6 para a saída, né? Geralmente são contatos aí, são trifásicos, né? Então a gente tem 3 fases aí, né? Bom, outro componente, pessoal, é o chamado sensor de. São os sensores, né? Então a gente vai ter alguns tipos aí. O primeiro que eu vou falar é esse aí que é o de proximidade capacitivo. Então, em alguns cenários, né, pessoal, algumas aplicações, utiliza-se bastante o sensor. Então, por exemplo, tem ali um processo com, vamos dizer ali, com garrafas com um certo líquido ali, vamos supor, um refrigerante. Aí tem um refrigerante ali, por exemplo, que está com nível de água abaixo. Então, por exemplo, um sensor ele vai meio que detectar ali que o nível está baixo. Aí ele detecta, aí no detectar ele manda um comando lá para frente ali na esteira, onde ele vai jogar para vamos dizer assim, para o rejeito, né? Ou seja, volta para o processo de volta para a produção, né? Porque está abaixo daquilo que foi nivelado, daquilo que foi cheio, né? Ou seja, não foi cheio completamente. Ou algum equipamento que tenha alguma quebrado, né? Não está uniforme, ou quando fazemos seleção de algum elemento. Então, por exemplo, mineração, né? Como, por exemplo, vai minerar algum tipo, por exemplo, vai fazer ali um processo de reaproveitamento de alumínio, né? Então, vai reciclar alumínio. Então, tem alumínio ali, pode ser que naquela reciclagem tenha um elemento que não faz parte do alumínio, né? Um tipo de metal ou uma sujeira ali que não é próprio que vai para a produção. Ali se detecta e faz ali, pode ser por via eletromagnética ou qualquer outra aí. Utiliza sensores para poder fazer então essa detecção, né? E o sensor de proximidade capacitiva, como o próprio nome fala, né? Ele vai atuar pelo efeito da capacitância. Então, essa capacitância vai atuar invertendo os contatos internos. E o que é a capacitância? É o fenômeno que o capacitor tem de armazenar cargas através de dois condutores e um isolante. Então, ao passar ali um produto em frente a esse sensor, ele vai então alterar essa capacitância. Alterou essa capacitância, ele detecta algum tipo de anormalidade ou algum tipo ali de coisa fora do padrão. Aí você faz o comando conforme a necessidade da sua produção. Então aí, né, os sensores capacitivos, eles vão ser utilizados para detectar materiais, por exemplo, que não são condutores elétricos. Então, por exemplo, controle de nível, né, detecção de caixas não metálicas. Controle de nível, pessoal, esse é clássico, é aquele que a gente utiliza, por exemplo, na caixa d'água, né? Ver o nível baixo e ver o nível alto, né? Detecção de caixas não metálicas, né? Bom, o outro tipo de sensor de proximidade, pessoal, ele é indutivo. Então, como eu falo, ele vai mexer com indução por efeito de campo magnético. Então, ele vai inverter os contatos internos pelo efeito de campo, né? Então, para isso, vai ter que ter um campo magnético. Então, para existir um campo magnético, ele só vai, então, detectar o capacitivo ele detecta materiais não metálicos, o indutivo ele vai detectar os materiais metálicos, ou seja, são materiais de certa forma ele ele age no campo de ação do campo eletromagnético. Então ele detecta alguns metais, né, como por exemplo, se eu não me engano, o alumínio ou algum outro metal que ele não tem essa capacidade, ou seja, ele não vai ter essa indução, né? Por exemplo, o metal que a gente usa no aparelho dental, óbvio que ele não vai ter negócio de campo de efeito de campo magnético. Porque pensa, pessoal, vamos pegar um exemplo absurdo aí, qualquer imã que a gente vinha puxar os dentes da gente, vamos dizer, arranca os dentes fora, né? Então, é,
Tem que ser além de ser um aparelho que não tem negócio de campo magnético e também não tenha indução, né? Justamente de eletromagnetismo. Bom, então a utilização dos sensores, pessoal, por exemplo, é utilizado para empacotar serviços leves em máquinas para contar peças, medir velocidade, detectar materiais de baixa resistência mecânica, né? Bom, o outro sensor, pessoal, que também é muito utilizado na indústria, é o sensor de pressão, né? Então, principalmente nos processos físico-químicos, né? A gente utiliza muito, né? Onde a gente precisa controlar a pressão, uma caldeira também, né? Então, qualquer processo ali que eu preciso fazer um controle de pressão, esse sensor ele é primordial, né? Então, ele é controlar, né? Ele faz um controle ali, um controle chamado de set point, né? Que ele atua, né? Para não ter dano. Então, ele pode atuar tanto para sobrepressão quanto para subpressão, né? Então, a seção está abaixo, ele detecta e tenta fazer uma alimentação de forma que a pressão fica normal. Se ele tem uma pressão acima, ele detecta uma válvula de alívio, né? Faz detectar uma válvula de alívio, uma válvula de sobrepressão que joga pressão para fora e a, então ele nivele a pressão aí do meu sistema. O outro sensor que a gente tem, pessoal, além do capacitivo para nível, a gente tem também um próprio sensor de nível. Esse sensor de nível, ele para medir então tanto de fluxo de sólido, de líquido e também de sólido, né? Pode sempre a gente usar em silos, né? Por exemplo, silos de grãos, né? Por exemplo, milho, soja, arroz, né? E também para líquidos, né? Como caixa d'água, reservatórios e outros líquidos também, né? Então ele instala dentro dos tanques, né? Então você vai instalar um sensor de nível para baixo, para nível baixo, e outro para nível alto, né? Então, por exemplo, você programa ali, chegou no nível baixo, o sensor então detecta e ele manda um comando, né? Então, por exemplo, se é um sistema ali de abastecimento de água, o nível de água chegou no nível baixo, então ele, por exemplo, ele manda, chegou no nível baixo, aí o sensor manda um sinal ligando a bomba. Então ele joga a água e vai levando o nível, elevando o nível. Chegou no outro sensor, que é o de nível alto, aí ele vai mandar um sinal inverso, ou seja, ele manda um sinal para desligar a bomba, para justamente o que? Não ficar a bomba jogando água indefinidamente, transbordar e haver desperdício de recursos, né? Então, vai desligar. Então, isso acontece no sensor de nível, né? Justamente para mandar sinais de comando, né? Seja para ligar ou para desligar um sinal. Bom, pessoal, o outro sensor que a gente tem aí é o de temperatura, né? Então, ele é para controlar a temperatura nos níveis previamente estabelecidos, né? Da mesma forma como para a pressão, né? Então você pode controlar ali um set point de temperatura, tanto uma temperatura de alta quanto um para baixo, né? Para fazer então a devida regulação, né? Então ele é, por exemplo, muito utilizado para câmara frigorífica, né? Então, por exemplo, as câmaras frigoríficas ali, que o intuito é preservar um alimento, né, seja ele resfriado ou congelado, né? Então, resfriado ele vai ter um nível de temperatura assim como para congelado, né? Então tem que controlar, né? Por exemplo, cada tipo de alimento, né? Por exemplo, carne bovina tem uma faixa de temperatura, né? Carne bovina resfriada ou congelada, assim como carne de frango, frutas, verduras, né? Sorvetes, doces, enfim, qualquer tipo de alimento que precisa ser resfriado ou congelado, né? Tanto para câmara frigorífica, condicionador e refrigerador, né? E esse termostato também pode ser colocado para um nível, colocado para uma função automática de um ar-condicionado. Por exemplo, um ar-condicionado que tem na sala de vocês tem a função alto. Colocou a função alta aí, ele vai então determinar pelo sensor de temperatura. Bom, ele vai ver a temperatura da sala. Se vocês regularam aí, por exemplo, para 22 graus, ele vai ver a temperatura, vai ficar monitorando a temperatura. Se a temperatura dentro da sala, né, vamos supor ali, começou a entrar muita gente, né? Então, de certa forma, aumenta o número de pessoas, então, de certa forma, aumenta a temperatura. Colocou, então, aumentou o número de aparelhos, né? Então, computador, qualquer outro aparelho ali que emita calor, vai aumentar a temperatura interna. Então, inicialmente estava 22, subiu, por exemplo, lá para 24, 25 graus. Opa, então o sensor ele vai mandar um aviso para o compressor do ar-condicionado, ó.
aciona aí para trabalhar para poder retirar esse calor ali do ambiente, para voltar aos 22 graus. Então ele vai trabalhando ali o ar-condicionado até chegar nos 22. Chegou nos 22, ele fala, manda outro comando lá, por exemplo, pro compressor, ó, pode desligar, já atingiu a temperatura. E vai nessa regulação, né? E isso é justamente, né, pessoal, para eficiência de energia, né? Tanto em sensor de temperatura, pressão, nível. Também serve para eficiência energética, né? Que, por exemplo, pense se você ficar ligando o compressor de ar ali, né? Perdão, compressor de ar, não, compressor do ar-condicionado indefinidamente, que é justamente o que gasta energia no ar-condicionado, é o trabalho do compressor. Então, se ele ficar ligando indefinidamente ali, ele vai ficar trabalhando sem necessidade, né? Então você só aciona ele nos momentos ali que realmente necessita para regular a temperatura interna, por exemplo, do ambiente. Então, o mesmo vale também, por exemplo, para os refrigeradores, né, para nossas geladeiras, né, para todos esses onde se utiliza o termostato, né. Bom, pessoal, o outro componente que a gente tem são as chaves, né, chama de micro switch. O que que é esse micro switch? Isso aqui utiliza muito, pessoal, em sistemas pneumáticos e hidráulicos, né. É uma chave comutadora que atua através de uma força na tecla sem um contato humano, ou seja, geralmente ali com essa chavezinha rolete aqui, ela comuta, né? A hora vai abrir e fechar ali, né? Fim de curso. Então aqui é um pistão, né? Um cilindro aqui, ó, de pneumática, né? Ou hidráulica. Vem aqui, pô, ele aciona, pode acionar um outro cilindro, ou pode acionar um outro processo, né? Então ele é utilizado nesses sistemas industriais, né? Que precisa de um número grande de manobras, sim, e sem necessidade, por exemplo, de ter um contato humano. Ter que, por exemplo, a pessoa tem que ir lá ver o fim de curso e ficar acionando de forma manual. Não. Você utiliza essa chave para fazer isso de forma automática. Então, isso aí, por exemplo, a gente pode usar isso aí para limitar portões, as cancelas, né? Que a gente vê os elevadores, né? Então, o elevador ele é programado para parar naquele andar, né? Então, ele já é feito ali para. Ele para ali, né? Um contato, opa, o elevador colocou ali o segundo andar. Subiu do segundo andar, opa, vem a chave, parou do segundo andar ali, né? Freou certinho, nivelou, a pessoa sai, né? Então, é assim que faz então essas manobras, né? E também vale também para as pontes rolantes industriais e para as escadas rolantes. Além da chave micro switch, pessoal, também muito parecido, também chama de fim de curso, que também é uma chave comutadora, ó, ela vai acionar ou desacionar algum processo, né? Então ela é colocada como segurança, né? Então utilizada também nas pontes rolantes, nos elevadores, nos portões e também em torno, né? Caso ali no torno, principalmente quando chega no fim do curso ali, né, do carro, né? Então, o limite máximo ali de comprimento do meu torno, né? E essa fim de curso, né, pessoal, ele também vai trabalhar em dois contatos, pode ser normalmente fechado, normalmente aberto. E quando acionado, vai fazer inversão das posições, né? Bom, também na aplicação da pneumática e da hidráulica, pessoal, a gente tem a eletroválvula. Isso aí também eu vou falar com vocês lá na última C, que é de manutenção de sistemas mecânicos automatizados, que no caso aqui é eletroválvula ou válvula solenoide. Então ela é utilizada aqui para controlar, né, o estado de uma válvula direcional, né? Então essa válvula direcional ela tem formas de ser acionada. Pode ser mecanicamente, com a força humana, pode ser com o próprio ar comprimido e também eletricamente, né, que pode fazer essa mudança, né? Então, são várias formas de fazer essa mudança de estado de uma válvula direcional. Isso aqui eu vou falar mais detalhadamente com vocês lá na última C de manutenção de sistemas mecânicos automatizados. Certo, pessoal? Bom, então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês a superação, ok? Vamos lá, Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão descrever as Ver as características características. dos dispositivos e registrar as informações. Vão utilizar esse mesmo arquivo aqui. Por exemplo, esse aqui é um fusível, né? Qual que é as características desse dispositivo, né? Os condutores, para que servem os condutores, um relé térmico, o contato, né? Contato
e as botoeiras e a bobina do computador, certo? E o sinalizador. Bom, aqui, pessoal, para auxiliar vocês, vocês podem estar utilizando o livro. Aqui, ó, vem aqui no apostila. Aqui, ó. Pode utilizar o livro aqui, ó. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Fusível, chave seccionadora, tá vendo? Podem estar utilizando aqui também. Quiserem também estar pesquisando pela internet, também pode, ok, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só. Alguém quer falar alguma coisa? Com dúvida e questionamentos? Tranquilo, professor. Tranquilo? A menina tá te cobrando as lembrancinhas ali, professor, nas Não, camisetas. pode deixar aí, pessoal. Vou tentar cobrar o pessoal aí. Vamos ver se eles tiram o escorpião do bolso e arrumo uma lembrancinha para vocês aí. Vou pedir lá, vou ver se eu choro lá e consigo aí para vocês aí. Fechou, então. Seja uma agendinha aí, pessoal. A camiseta aí, não sei se vou conseguir não, mas conseguir aí. Fechou, professor. Fechou aí, pessoal? Bom, então nessa semana aí, pessoal, eu atualizo também as atividades da tecnologia, de UC Tecnologia Mecânica, tá bom? Beleza, professor. Certinho, Tranquilo. pessoal? Bom, então vamos finalizar a aula aqui por hoje. Amanhã então a gente se vê, pessoal. Fiquem então uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aí. Até a próxima. Tchau.